Então, vamos lá. Tá? Em sua poética, Aristóteles observa que um enredo dramático bem construído tende a refletir uma ação que é íntegra e completa em si mesma, e dotada de alguma magnitude. E ele define como íntegro aquilo que tem começo, um meio e fim. Embora a tragédia grega e a prosa filosófica possam parecer campos de atividade literária sobremodo distintos, o conselho de Aristóteles se aplica à redação do ensaio filosófico. Certo? Então, o ensaio filosófico é necessário que tenha início, meio e fim. Certo? Apesar de ser meio óbvio demais, mas é importante destacar isso, porque como a galerinha vai fazer uma redação, pede para escrever 20 linhas, deu 18 linhas, e a pessoa vai no final, coloca mais 2 linhas para encher linguiça. Ou seja, você não acabou. O seu acabamento ficou no meio do texto. Então, faça necessário um rascunho para você definir bem o início, o meio e o fim. Certo? Por definição de lógica, vem do grego a palavra logos, palavra, expressão, pensamento, conceito, discurso, razão. Então, logos é um termo bem rico por definição. Então, a lógica faz parte do nosso cotidiano, na família, no trabalho, no lazer, nos encontros entre amigos, da política. Sempre que nos dispomos a conversar com as pessoas, usamos o argumento para expor e defender nossos pontos de vista. Certo? Então, nós utilizamos a lógica no nosso cotidiano. Tá? Portanto, faz-se necessário conhecer o que sustenta nossos raciocínios, o que os torna válidos e em que casos são incorretos. O estudo da lógica serve para organizar as ideias de modo mais rigoroso, para que não nos enganemos em nossas conclusões. Assim como funciona na matemática, funciona na nossa argumentação. Se você tem um problema de matemática e o professor te pede a resposta, o seu argumento para convencer que você não chutou é você escrever todas aquelas contas que você tem que fazer. Certo? E isso, na filosofia, o argumento são esses encadeamentos, as premissas que vão levar à conclusão. São frases encadeadas, né, que levam a uma conclusão. A obra de Aristóteles, dedicada à lógica, a obra de Aristóteles, dedicada à lógica, chama-se Analíticos. E, como o próprio nome diz, trata-se da análise do pensamento na sua parte integrante. Essa e outras obras sobre lógica foram reunidas com o título organo, que significa instrumento. E, no caso, o instrumento para se proceder corretamente no pensar. Então, a lógica ela serve basicamente para organizar suas ideias, o seu raciocínio, para você expressá-los de forma corretamente, com um objetivo de convencer. Ninguém entra num debate, numa discussão, se não é na tentativa de convencer o outro. E a lógica ela serve para isso, para você fazer todo o percurso, o passo a passo, para provar que a sua conclusão é a verdadeira. Então, a lógica é como um instrumento do pensar, né? Como já foi dito, estudo dos métodos e princípios da argumentação. Então, a lógica é o princípio para você argumentar, para quando você começar qualquer argumentação, é necessário você ter a lógica. A lógica é um instrumento de investigação das condições em que a conclusão de um argumento se segue necessariamente de enunciados iniciais, chamadas premissas. Então, para você chegar a uma conclusão verdadeira, você precisa de algumas frases anteriores, igualmente verdadeiras. Se você tem frases inválidas ou falsas, não vai ser necessariamente que você vai chegar a uma conclusão verdadeira. E isso
é chamado de falácia. Você utilizar premissas falsas para chegar a uma conclusão conveniente. O estudo que estabelece as regras da forma correta das operações do pensamento e identifica as argumentações não válidas. Então, o argumento é isso, né? É esse instrumento que vai com normas, que te leva a elaborar uma estrutura para você chegar às conclusões verdadeiras. Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá? Ótimo. Vamos continuando, então. Principais características da lógica. A lógica, como já vimos, ela é instrumental, porque ela é um instrumento de verificação de validade do pensamento ou discurso. Então, se você quer verificar se algum discurso ele é verdadeiro ou não, você vai utilizar a lógica. A lógica ela tem a característica dela ser formal, pois sua estrutura se ocupa da essência e pode ser aplicada universalmente. Certo? Então, o método da lógica ela é essencial. Então, ela pode ser aplicada universalmente. Então, a biologia utiliza-se da lógica. Tanto é que tem no final do nome, né? Biologia, o estudo da vida. Então, toda ciência, ela necessita da lógica. A lógica ela é propedêutica. Então, a primeira coisa que se deve aprender em filosofia é a lógica. Normativa, estabelece princípios e regras para a investigação, ou seja, a lógica não é um amontoado de convenções, é um amontoado de regras. Nós vamos ver que são muitas regras, né? São muitos conceitos e, infelizmente, que nós devemos decorar. E, por fim, a lógica é prova. O produto final é uma evidência, certo? Então, você provar alguma coisa, para você provar algo, você precisa da lógica. Dúvidas? Está tranquilo? Então, tá bom. A estrutura do argumento. A proposição é o enunciado no qual afirmamos ou negamos um termo de outro. É dar um predicado a um sujeito. Exemplo, todo cão é mamífero, o céu é azul, algumas pessoas não são más. Então, é você afirmar algo sobre alguma coisa. É você, mesmo que de forma negativa, você afirmar uma exclusão, né? Algumas pessoas não são más. Você negou a questão má a algumas pessoas. Podemos compreender esse termo como equivalente a uma frase que tenha valor de verdade, certo? Então, uma proposição é aquilo que você pode julgar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, se você diz, pare, não faça isso, isso é uma frase imperativa. Ela não é uma proposição, porque não tem como você verificar se a frase ela é verdadeira ou falsa. Tranquilo? O termo é o núcleo do sujeito e do predicado. Certo? Todo cão é mamífero. Sujeito, todo cão. Qual que é a palavra mais importante desse sujeito? Cão. O núcleo é cão. O predicado é mamífero. A palavra mais importante desse predicado, mamífero. Então, os termos que nós temos na proposição todo cão é mamífero, nós temos os termos cão no sujeito e mamífero no predicado. Ok? Tranquilo? Características das proposições e termos. A primeira característica é qualidade e quantidade. As proposições podem ser distintas pela qualidade e pela quantidade.
Quanto à qualidade, elas são afirmativas ou negativas. Todo C é M, né? Todo cão é mamífero, ou nenhum cão é maligno, certo? Então, se você afirma ou nega, você está falando da qualidade da proposição. Já vimos, sim. Algumas turmas já viram mesmo, Letícia. Tá? Vamos lá. É que teve uma galerinha que teve uma turma, parece que é da tarde, não chegou nessa parte, não. Então, eu começando dessa parte. Então, quanto à quantidade, são gerais, universais ou totais ou particulares. Essas últimas podem ser singulares, caso se refira a um só indivíduo. Todo C é M, alguns C é M, este C é M. Então, se nós falamos de algo geral, de algo total, nós estamos falando de proposições universais. Se nós só falamos de alguns ou falamos de alguma exceção, nós falamos apenas de casos particulares. O Hélida está nessa apostila que eu deixei aí, tá? Essa parte. Então, vamos lá. Eu sabia que eu tinha que excluir um slide. Era aqui, eu nem vi que aquele slide estava meio cheio. Então, quanto à qualidade, são afirmativas, certo? Ou negativas. Vamos começar por aí. Quanto à quantidade, são universais, gerais ou totais, ou particulares. É universal quando o predicado refere-se à totalidade do sujeito. Então, toda vez que tiver um todo, ou todos, né, ela vai ser universal. Ou quando tiver esse sentido de que está falando de todo mundo, de toda coisa. Então, ela vai ser universal. É particular quando o predicado não se refere à totalidade do sujeito, mas apenas a algumas partes do sujeito, ou exceção. Alguns C é M ou este C é M. Ok? Relacionando as características qualidade e quantidade, obtemos as seguintes combinações, que chamaremos de tipos de proposição. Universais afirmativas, todo homem é mortal. Universais negativas, nenhuma planta é mineral. Particular afirmativa, algum homem é justo. E particular negativa, algum homem não é justo. Tranquilo? Então, nas universais afirmativas, nós afirmamos uma característica a todo um grupo. Nas universais negativas, nós negamos um predicado a todo um grupo. Na particular afirmativa, nós afirmamos o predicado, uma característica, a um sujeito, a um pequeno grupo. E no particular negativo, nós negamos uma característica a uma exceção, certo? Então, beleza. Então, características das proposições e termos. Essa é a segunda característica, é a extensão dos termos. A extensão refere-se à quantidade, da amplitude de sujeitos, né, ou do predicado, que engloba. Quando eu falo animal, vocês imaginam, quando eu falo animal, existe uma gama de animais. Você não sabe exatamente qual eu estou falando. Quando eu falo animal racional, vocês já excluem um grande número de animais e tem os homens, mas vocês não sabem exatamente do que
de qual eu estou falando. E se eu falo Sócrates, vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Então, isso é a extensão do termo. Se ele vai ser universal, vai falar de modo geral, ou de modo mais particular. Ok? Deve ser por causa o vídeo está travando, já deve ser por causa do esgotamento do limite. Inclusive, já deu 45 minutos, né? A extensão é a amplitude de um termo, isto é, a coleção de todos os seres que o termo designa, no contexto da proposição. É fácil identificar a extensão do sujeito, mas a do predicado exige maior atenção. Observe os seguintes exemplos para melhor visualizar. Vamos representar a proposição por meio dos chamados diagramas de Euler. Tá? Então, aquelas 4 combinações que nós fazemos, né, universais afirmativos, universais negativos, particular afirmativa, particular negativa, nós vamos ver a extensão dos termos. Tá? Todo paulista é brasileiro, todo P é B. O termo paulista tem extensão total, certo? Isso é bem tranquilo, porque nós estamos falando de todos os paulistas. Mas e o termo brasileiro? O termo brasileiro tem extensão particular. Ele não é tomado universalmente, ou seja, uma parte dos brasileiros é composta pelos paulistas. É o mesmo que afirmar que alguns brasileiros são paulistas, né? Todo paulista é brasileiro, mas nem todo brasileiro é paulista. Entenderam essa ideia? Então, temos aqui o diagrama de Euler, né? Para aqui, ó, percebe que no círculo do P, esse menor, estão todos aqui dentro de brasileiros. Mas o diagrama de brasileiros tem brasileiros que não são paulistas. Então, eles não falam, não é recíproco a questão de eles serem universais. Nenhum brasileiro é argentino. Ou seja, todo B não é A. Nesse caso, assim como todo brasileiro não é argentino, todo argentino também não é brasileiro. E nesse caso, os termos, né? Os dois são universais. Então, no primeiro lá, o tipo universal afirmativo. Isso aí, esse slide todo foi baseado na apostila, tá, gente? Que nesse apostila que os alunos já deveriam ter e que eu postei na descrição lá. Então, quando é universal afirmativa, o termo do sujeito é universal e o termo do predicado particular. Quando é universal negativa, os dois termos são universais. Quando é particular afirmativa, ambos os termos têm extensão particulares, porque assim como algum paulista é solteiro, algum solteiro é paulista. Tranquilo? Quem que é a Lang aí? Só para... né? Relaxa. Vocês vão fazer o segundo ano que vem de novo, todo mundo feliz. Não precisa se preocupar com isso, não. E aqui, algum animal aquático não é peixe. O termo animal aquático tem extensão particular. E o termo peixe tem extensão total. Ou seja, existe um animal aquático que não é nenhum peixe. É o mesmo que afirmar que todo peixe é animal aquático. Tá? Então, vamos lá. Lembra lá no primeiro, né? Universal afirmativa.
todo homem é mortal, mas algum mortal ele é homem. Aqui inverte também. Se todo animal aquático não é peixe, mas todo peixe ele é animal aquático, certo? Então, aqui o nosso diagrama de Euler, certo? Para ele. E então, pessoal, terminamos por hoje, né? Eu gostaria de agradecer a presença de todos.